da Itatiaia. Está conosco aqui nos estúdios em Brasília o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado Federal, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Senador, muito obrigada por esta entrevista, por aceitar vir aqui ao estúdio da Itatiaia. Obrigado a você pela oportunidade, apesar do dia hoje não ser um dos dias melhores, que o Brasil está passando. Como é que vocês receberam essa notícia da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ela era aguardada para esse final de semana? Olha, com indignação e perplexidade, Primeiro porque é evidente que há uma arbitrariedade, mais uma perpetrada contra o presidente Bolsonaro. Ele está preso há mais de 100 dias com medidas cautelares que impõem a ele tornozeleira e censura, Ele não pode sequer se manifestar em função de um processo, de um inquérito que ele sequer foi denunciado, que é o inquérito contra o seu filho Eduardo Bolsonaro, Alexandre está na cabeça, Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. E já houve a denúncia pelo Ministério Público, ele sequer foi denunciado. O condutor do processo, que é o ministro Alexandre, que é condutor de todos os processos no Brasil, ele deveria, ato contínuo, ter relaxado essas cautelares que já foram excessivas na época em que ele as impôs ao presidente, mas não fez. E hoje a prisão é dada neste processo. Veja, não é o processo do pretenso imaginário golpe de Estado, mas neste processo. Porque o processo que trata do pretenso golpe de Estado, ele só vai transitar em julgado após os embargos de declaração, que só vão acabar na terça-feira da próxima semana, e ainda caberia embargos infringentes. Então, o trânsito em julgado é uma regra constitucional que foi convenientemente driblada com essa ação que culminou hoje na prisão do presidente Bolsonaro, que era o que se imaginava que ia acontecer, porque não há evidente imparcialidade na forma como está sendo conduzido esse processo. Mas vocês acreditavam que se houvesse essa prisão em regime fechado ou decretação do regime fechado, ocorresse na semana que vem, em função do processo da tentativa de golpe, é isso? Sim, porque foi inclusive o precedente do tribunal, no caso do ex-presidente Collor, após o trânsito em julgado dos embargos de declaração, antes do julgamento dos embargos de infringência, houve a decretação da prisão, porque o ministro entendeu naquela oportunidade que isso seria uma protelação ou procrastinação, o que nós acreditamos que é também um excesso de rigor. O que se acusa o presidente agora, primeiro, é de um crime impossível e depois de cumprir a Constituição. O crime impossível é a possibilidade da fuga. Como é que um presidente, o Bolsonaro, poderia fugir se ele estava cercado pela polícia? Eu fui visitá-lo há 15 dias atrás, tem um carro de polícia em frente à sua porta, tem um carro de polícia no fundo da sua casa, tem um outro policial que filma quem entra e quem sai. Então há todo um aparato policial, ele está de tornozeleira. Porque se tentou romper a tornozeleira. Ora, ele tem mais de 70 anos de idade, tem comorbidades, ele não é nenhum atleta na idade que ele se encontra. Então, como é que ele poderia fugir? É uma impossibilidade, é o crime impossível. E dizer que um grupo de oração em frente à sua residência poderia representar risco à estabilidade ou um risco institucional, isso é claramente inconstitucional por parte do ministro, porque a Constituição garante o direito de reunião e garante também a liberdade religiosa. Então não tem sentido o que foi colocado pelo ministro. Claro que o sistema como um todo tem um receio muito grande do presidente Bolsonaro. Nós não podemos imaginar que a prisão do presidente Bolsonaro, que é o maior líder popular do Brasil, e da forma como está se dando, não é por corrupção, é uma ação política, claramente política, não é por malversação de dinheiro público, não é por dilapidação do patrimônio, é um crime político que é imputado ao presidente Bolsonaro. Então é evidente que boa parte da população não vai gostar do que está acontecendo. Então, se prender o presidente num sábado com esse argumento, quando há uma desmobilização do Congresso Nacional num final de semana, me parece muito mais uma tentativa de evitar qualquer comoção popular do que se cumprir de fato a legislação. E o senhor acha que essa comoção vai acontecer independente da desmobilização no Congresso Nacional? Olha, a indignação ela já é latente, Nós que somos agentes públicos, no meu caso, senador de oposição,
Aonde eu vou pelo Brasil, no meu papel de secretário-geral do partido e como senador, né, eu sou abordado por pessoas nos aeroportos, nos restaurantes, nas ruas, nos eventos. As pessoas já nos procuram indignados com a forma como o presidente Bolsonaro vem sendo tratado. É absolutamente atípico a forma como o judiciário trata o presidente Bolsonaro. Primeiro, não se tem notícia de um presidente da República, um ex-presidente, tenha sido julgado no Supremo Tribunal Federal, independente do mérito da ação, né, sem que as instâncias anteriores tenham sido utilizadas, né? Então o presidente perde a condição de ter pelo menos um duplo grau de jurisdição, é julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal e numa turma que é literalmente uma câmara de gás, né, composta inclusive por desafetos públicos do presidente, como é o caso do ministro Flávio Dino, que entrou com uma ação contra o presidente pessoal, né? Então não tem sentido o que está acontecendo. E quando o judiciário perde esse viés de isenção e de neutralidade, e ele passa a ser questionado não pelo mérito, mas pela forma como a coisa está acontecendo, isso é muito ruim para a democracia brasileira. Tá? É claro que nós vamos recrudescer, vamos aumentar os esforços que já vimos fazendo a favor da anistia, apesar de não acharmos que houve crime, mas a anistia é o remédio que a política nos apresenta, porque o indulto é uma prerrogativa do chefe do executivo, a anistia é uma prerrogativa do parlamento brasileiro. Então há um projeto pronto para ser votado e isso tem sido interditado, inclusive de forma, eu diria, pouco republicana pelo outro poder. O que se noticia, vocês noticiam da imprensa, é de que há uma interferência do próprio Supremo Tribunal Federal impedindo a votação desse projeto de lei. Então, já que o presidente já foi preso, né, o que eles queriam aconteceu, né, eu espero que na próxima semana nós possamos votar a anistia, ou na semana subsequente, ou pelo menos até o final desse período legislativo de 2025. Agora, senador, para terminar rapidamente, porque o nosso tempo também está acabando, tem previsão de realização de protesto? Tem reunião dos líderes hoje? Vocês vão se concentrar aqui em Brasília ou vai ser na Avenida Paulista? O que vai acontecer daqui para frente? Nós vamos conversar com os outros líderes, né? E são 10h30 da manhã, o presidente foi preso agora de 6h30 da manhã, eu só consegui falar por telefone, né, com alguns, né, vamos tentar fazer uma reunião por vídeo, né? Que horas? Ainda hoje à tarde, vamos tentar fazer isso e ver de que forma nós vamos nos posicionar, né? Apesar de eu ser o líder da oposição, eu preciso consultar meus pares, né? Mas o fato é que é evidente que além da indignação que é comum a todos nós não podemos ficar inertes. Nós vamos começar a partir de segunda-feira da próxima semana um trabalho e é evidente que isso precisa ser compartilhado com os outros parlamentares antes de tomarmos a decisão final e deixarmos isso claro para a sociedade brasileira. E nessa força-tarefa, além da votação da anistia, o que mais que tem? Qual que é o plano? Eu não me reuni com os outros, né? Seria leviandade da minha parte. Se eu falar o que eu penso aqui e não for acolhido pelos outros, eu estou pendurado aqui literalmente no pincel, né? Eu vou aguardar a conversa com os meus pares. Claro que eu tenho algumas ideias, mas eu preciso que elas sejam convalidadas pelos outros. Vai ter protesto na rua? Paulista? Vamos aguardar Brasil? A conversa que a gente vai ter um pouco mais tarde. Ouvimos e tivemos aqui também no YouTube, para quem acompanha a nossa transmissão, a presença do senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado Federal, foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro e nos concede essa entrevista nesse dia tão intenso e para a base do ex-presidente, um dia também complexo. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês também. Vamos aguardar aí que